invocando a proteção de Deus e, havendo um legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata anterior. Aprovada. Bardo Glauber, Vossa Excelência tem um acórdão. Está com a palavra, identificar julgar, Excelência. O Mandado de Segurança 2017-5616-4. O relator originário era o desembargador Ibanez Monteiro e eu restei redator para o acordo, senhor presidente, que tem a seguinte redação. A ementa e... Vou fazer a leitura da ementa e também do acordo. A ementa constitucional e administrativa, mandado de segurança, servidores públicos estaduais, pretensão de reajuste automático das remunerações por vinculação ao salário mínimo, existência de títulos judiciais transitados em julgado, revisão ou desconstituição das decisões não promovida pelo ente público, segurança jurídica, teor da súmula número 4 do STF, que não permite a administração rever unilateral e automaticamente direito dos autores protegido por sentença irrecorrível, poder de autotutela que deve respeitar as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, efeitos retroativos dos reajustes limitados à data da impetração do mandamos, e o acórdão, senhor presidente, tem a seguinte redação. Acordo dos desembargadores que compõem o Tribunal Pleno por maioria de votos, em dissonância com o parecer do Ministério Público, conceder parcialmente a segurança para determinada administração estadual que proceda à aplicação sobre a remuneração dos impetrantes do reajuste sofrido pelo salário mínimo em janeiro de 2017, com efeitos retroativos à data da impetração do mandamos, nos termos do voto do desembargador Glauber Rego, redator para o acordo, vencido o relator desembargador Ibanez Monteiro, que a denegava. Lido e aprovado, Excelência. Vossa Excelência tem um pedido de preferência de intenção oral, é o 37, Excelência. Está em mesa? 37, deixa eu só pegar. É o mandato de segurança eliminado 2017-755. Petrante Adriana Maria dos Santos, impetrante Maria do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, senhor presidente. Advogada doutora Ana Lia Gomes Pereira. Está em mesa, senhor presidente. Sustentação oral, Excelência. Concessão da segurança. Excelência, dispensa o relatório, Excelência. Está concedendo. Senhor presidente, o voto está disponibilizado e eu estou concedendo a segurança. Concedendo, não tem mais. Alguma divergência? O voto está disponibilizado. Disponibilizado. Qual é o assunto, Excelência? É professor. Concurso público, Ministério Público Estadual, cargo de professor de pedagogia, educação especial, omissão na nomeação da candidata, edital com previsão expressa de provimento imediato dos cargos, é aqueles reiterados precedentes que temos. Alguma divergência, algum destaque? Professor de pedagogia. Pedagogia. A unanimidade dos termos do voto do relator. O acordo acompanha, Excelência? Sim. Lide aprovado. Eu tenho 44 e 45. A mesma proclamação. A unanimidade dos termos do relator. Eu quero saber, desembargador, se o cargo nesse aqui é professor de Libra. Então, é o que o desembargador Amauri pediu vista, que Então, é o mesmo. Que é o mesmo que o desembargador de Lermano também tem e está com vista ao desembargador Amauri. É o cargo de Amauri trouxe. professor de Libra. Como? O 44. 45. Só o 44. Veja, 45. Só 44. A mesma proclamação. 45, 50, preferência, desembargador Glauber Rego. Lista dos desembargadores de Barbosa. Está em mesa, Excelência, os 50? Está em mesa, sim. Pois não, Excelência. Está com a palavra. É uma ação penal originária, número 2017, 5918, dígito 4, do Tribunal de Justiça, o autor Ministério Público e réus, Fernanda Costa Bezerra e Luiz Antônio Lourenço de Farias. Advogado, doutor André Augusto de Castro, ABRN. O meu voto de vista diz o seguinte: trata-se de ação penal originária interposta pelo Ministério Público em face dos acusados Fernanda Costa Bezerra e Luiz Antônio Lourenço de Farias. Na sessão do dia 13 de dezembro do ano passado, o relator proferiu voto no qual acolheu, aspas,
preliminar de nulidade da utilização de provas em ação penal decorrente de busca e apreensão determinada pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral, fechas aspas, SIC. Após pedir vista dos autos com o objetivo de realizar uma análise mais acurada do panorama fático processual posto na presente ação, o Ministério Público apresentou memoriais, todavia apontando a ocorrência de fato superveniente, que entende essencial ao deslinde da controvérsia relativa à preliminar mencionada, qual seja o proferimento de decisão monocrática em 19 de 12 do ano passado pelo ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao recurso em mandado de segurança, no qual restou reconhecida a legalidade e ausência de teratologia da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pois bem, entendo que a decisão proferida pela juíza, com atuação na 16ª Zona Eleitoral, é lícita e legítima, uma vez que aquele feito não possui natureza criminal, o que assenta a competência do juiz de primeiro grau, vez que proferida em tutela cautelar de busca e apreensão preparatória de ação de investigação judicial eleitoral, sendo que essa modalidade de ação visa demonstrar judicialmente que durante a campanha eleitoral o candidato investigado praticou qualquer conduta abusiva do poder econômico ou político comprometedora da lisura das eleições, conforme descrito na Lei Complementar 64 de 1990, tornando-o inelegível. Desse modo, tendo sido proferida por juiz competente, é lícita e apta a embasar a peça acusatória, razão pela qual voto pela rejeição da preliminar e, consequentemente, recebo a denúncia. É o meu voto. O meu voto vai ser no sentido do voto do relator. Analisando o que foi apresentado aqui pelas partes, né, tanto nas sustentações também como pelas memoriais, e uma olhada rápida que eu fiz nos autos, constata-se que quem presidiu a investigação era um promotor de justiça, né, e quem deferiu a medida foi uma juíza de direito de primeiro grau, quando estava se investigando autoridade com prerrogativa de foro. Em consequência disso, todas as provas são nulas e ela não poderia, aquelas provas que foram obtidas lá, autorizada por autoridade incompetente, ela não pode ser aproveitada em processo penal para servir de base para oferecimento de denúncia. Então, elas foram nulas lá para o caso de ação penal, né? Então, eu estou acompanhando o relator e votando, acompanhando o entregamento do relator, rejeitando a denúncia ofertada em desfavor de Fernanda Costa Bezerra e Luiz Antônio Lourenço de Farias, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal, em caso praticamente idêntico ao presente, o habeas corpus 109.238 e reclamação número 15.638, Distrito Federal, divergindo apenas com relação ao presidente da investigação, porque ele era um delegado de polícia, e quanto também ao cargo investigado, que lá também era uma deputada federal, né? A reeleição. Decidiu que não pode utilizar o processo eleitoral como mecanismo de usurpação velada das competências judiciais estabelecidas na Constituição. Naquele caso, a operação em nome do filho, consignou-se que, antes mesmo de serem judicializados os processos, as provas colhidas no inquérito policial, cito o número, travesti de medida cautelar, foram repassadas ao Ministério Público para instrução de ações de impugnação de mandato eletivo e de investigação judicial eleitoral. Então, nessa mesma linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, eu estou votando, acompanhando o voto do relator pelo não recebimento da denúncia. Barrador Amaury Moura. O voto está disponibilizado. Eu peço vista. Vistas, barrador Amaury Moura. Quem quer adiantar o voto, aguardar o voto vistas. Senhor presidente, eu não estarei presente nas sessões seguintes, então Dispensa, voto, dispensa a minha presença para a continuidade do julgamento, senhor presidente. Vai constar em ato.
Preferência 75, agravo interno e ação rescisória, número 2013, 125333, gravando Jonas da Costa Bezerra, agravante Socorro Freire Barbosa, gravado Antônio Genésio, terceiro testado Arnoldo de Souza Lima, Ador Cornélio é o relator, advogado doutor Aelson Ferreira de Brito. Eu vou ler a ementa e qualquer dúvida eu esclareço aqui. Processual civil, agravo interno e ação rescisória, testemunhas não intimadas pelo advogado da parte. Descumprimento da obrigação prevista no artigo 455, parágrafo 1º do CPC. Reaprazamento das oitivas, impossibilidade. Inércia que importa a desistência da inquirição, artigo 445, parágrafo 3º do CPC. Indeferimento que se impõe. Modificação da decisão deste ponto. Testemunhas enferma. Comprovação da incapacidade para depor. Possibilidade de substituição. Artigo 451, inciso 2 do CPC. Manutenção da decisão, agravo interno conhecido e parcialmente provido. É um caso de uma ação rescisória que foi deferida a instrução, mandou-se ouvir as testemunhas, não houve intimação, o advogado não levou e nenhuma compareceu. Ele insistiu na reprodução, na produção da prova testemunhal, eu autorizei monocraticamente, houve agravo interno, nesse agravo interno comprovou o seguinte, que as duas não compareceram porque o advogado não intimou e não apresentou justificativa nenhuma, as outras duas testemunhas, eles sim não compareceram porque não podiam, não foram intimadas, e essas duas, as doentes enfermas, autoriza a substituição. As outras duas não, que não compareceram, né, o advogado tomou providência nenhuma, não cabe a substituição, ocorreu a preclusão. Então, eu estou mandando substituir duas testemunhas dessas que não puderam comparecer por motivo de doença, conforme comprovado nos autos. Alguma divergência? A unanimidade dos votos relator. A quarta comparência, dia aprovado. Sim. O segundo, mandar segurança com liminar 2017... 76616, impetrante Winston Hélio de Aruz Coutinho, comandante de Polícia Militar, Estado do Rio Grande do Norte. Advogado doutor Garinha Barbalho Nascimento Leão. Em continuidade, pediu o vice-embargador Amaury Moura. Está em mesa, excelência? Não. Não está em mesa. É o terceiro. Senhor presidente, nesse segundo também, da mesma pois forma, não, eu dispenso a minha presença. Embargador Dilermando, mandato de segurança, terceiro, está em mesa, excelência? Está em mesa. Está em mesa. Mandato de segurança eliminado 2017, 78885, impetrante Kelly Vanessa Silva Lins, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Lermando é o relator. Após o voto do relator, em constância com o parecer do Ministério Público, denegando a segurança, pediu o vice-embargador Amaury Moura Sobrinho. Os demais aguardariam o voto visto. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, esse processo trata exatamente daquelas pretensões de candidatos aprovados no concurso para professor, no caso específico, para professor de educação especial, de intérprete e tradutor de Libras. E faz parte daquele edital que nós aqui reiteradamente temos decidido, em que se prevê a nomeação imediata dos aprovados. Ocorreu, senhor presidente, que, nesse caso, do concurso para preenchimento da vaga de educação especial e professor tradutor de Libras, o desembargador Dilermando trouxe neste voto que eu pedi vista, referência a uma ação civil pública em que teria sido concedida uma liminar no sentido de suspender as nomeações para esses cargos sob o argumento de que, fundada a ação civil pública, no argumento de que inexistia previsão legal de criação desses cargos, ou seja, o cargo do ponto de vista formal não existia. Foi concedida uma liminar e, de fato, o desembargador Dilermando faz referência ao número da ação. Aliás, existe mais de uma, já há uma decisão, no primeiro momento, do próprio TCE,
suspendendo essas nomeações, orientando no sentido de suspender essas nomeações, e depois essa ação civil pública, aliás, são duas. Numa delas, inclusive, foi feito um acordo com o próprio Estado do Rio Grande do Norte, onde o Estado, isso foi feito na vara, perante o doutor Cícero Martins Macedo Filho, quarta vara da Fazenda Pública, onde o Estado ele se obrigou a fazer essa nomeação temporária para esses cargos, até quando cargos, no ponto de vista genérico, porque o cargo em si não existe, né? Para professores, intérpretes e tradutores de Libras, até quando forem criadas essas vagas, por lei. E até o presente momento ainda não foram criadas. Tanto é que o próprio Estado vem depois, nos autos da ação civil, tentar justificar porque ultrapassou o prazo que foi concedido no acordo para que fosse encaminhado o anteprojeto, criando esses cargos. O fato é que, na verdade, não existem esses cargos ainda. Essas nomeações estão suspensas em decorrência até do acordo formulado e devidamente homologado perante o juízo competente. Há um precedente, inclusive, da desembargadora Zeneide, nesse sentido, de maneira que, pela sua particularidade, nesse caso, não há que se aplicar os nossos precedentes no sentido de se determinar a nomeação imediata em decorrência da previsão editalícia, porque, na verdade, sequer existe esse cargo de professor tradutor de Libras. Ademais, a matéria está realmente suspensa em decorrência da ação civil pública, na qual foi realizado esse acordo, e o Estado não cumpriu ainda a sua obrigação ali acordada, no sentido de encaminhar o anteprojeto para a criação desses cargos. De maneira que estou com esse adendo, o fundamento do desembargador Dilermando é exatamente da existência da liminar, mas, na verdade, foi feito esse acordo. Enfim, a conclusão é a mesma. Eu estou aqui acompanhando, no caso do desembargador Dilermando, no sentido de denegar a segurança, senhor presidente. E assim o faço também, porque é absolutamente idêntico no processo o número 9 da nossa pauta, em que eu sou relator, em que é impetrante Carlos Adriel Rodrigues. Está votando o Da minha relatoria, 3, o 4 e o 9. Ok. O desembargador Dilermando é Kelly Vanessa Silva Lins. O 3 e o 4. O desembargador Dilermando. O da minha relatoria é O 4. Carlos Adriel Rodrigues de Rodrigues. Cadê? Não é isso. Alguma divergência, algum destaque? Vocês acompanham o voto visto e o relator, né? Então, o meu 45 eu peço que inclua nessa mesma 45 decisão também, e eu trago a leitura do voto na próxima sessão. 45. Carlos Adriel. Não dá ter voto relator. Carlos Bardo Amauri, meu, sexto. vai Mandato de ser segurança preliminar, portanto, BMB Construções, secretário de Infraestrutura, Secretaria Junta de Infraestrutura, presidente da Comissão Permanente de Licitação do Estado da Infraestrutura. Advogada doutora Não, meu não. Margarida Araújo Seabra de Moura. O sexto é mesmo, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Uma palavra. Trata-se de mandato de segurança, perpetrado por BMB Construções Limitada, devidamente qualificada, em face de ato apontado como ilegal e abusivo, imputado ao secretário de Infraestrutura do Rio Grande do Norte, a secretária adjunta de Estado da Infraestrutura e a presidente da Comissão da Secretaria de Estado da Infraestrutura do Rio Grande do Norte. Alega que participou da concorrência pública número tal, promovida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura,
cujo objeto é a contratação da empresa de engenharia especializada, objetivando a construção do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia, a ser erguido no município de Macaíba. Narra que, após a abertura dos envelopes, contendo os documentos para habilitação das empresas, adveio o relatório de análise de habilitação, no qual a impetrante foi considerada desclassificada pelo suposto fato de o recibo de garantia não ter atendido ao subitem 5.3.2, em consonância com o subitem 6.2.2, nos termos do subitem tal do edital, totalizando 150 dias. Pontua que interpôs recurso administrativo contra a decisão que a desclassificou do certame, ratificada pela Secretaria Adjunta em substituição ao secretário, fundamentada em norma editalícia de interpretação dúbia quanto ao prazo da garantia exigida no edital, mas que esse recurso foi desprovido. Sustenta que a regra editalícia combatida alijou do certame de forma injusta, eis que o documento da garantia juntado aos autos administrativos demonstra que sua proposta estava absolutamente garantida, comprometendo o caráter competitivo do certame. Defende que a simples existência da regra editalícia, que exige a caução, já seria passível de anulação, dada a flagrante restrição que impõe ao certame. E, no caso concreto, a gravidade do problema seria maior, pois, além de tal regra ser inserida no edital, ainda foi de forma irrazoável e despropositada, porquanto teria exigido garantia da proposta por período superior ao da própria validade da proposta. Afinal, pediu concessão de liminar para determinar que as autoridades impetradas recebam, analisem e classifiquem a proposta comercial da impetrante, praticando os demais atos da concorrência pública número tal, com a participação da impetrante, inclusive sua eventual contratação. Subsidiariamente, pede ainda que seja suspensa a licitação em questão e o contratos que dela decorram, na fase em que se encontra até julgamento do presente urite. No mérito da concessão da segurança, juntou documentos, a liminar indeferida, a autoridade coatura presta informações, noticiando que a desclassificação da impetrante do certame se deu em razão desta não atender a norma prevista no edital da concorrência. A douta Procuradoria de Justiça, através da 10ª Procuradoria, opinou pela denegação da segurança. É o voto, senhor presidente. Ou é o relator? Relator. Votando, está disponibilizado, senhor presidente. Eu estou aqui, concordo o parecer denegando a segurança, afasto naturalmente da relação processual a presidente da comissão, e aqui a impetração ela refere-se ao secretário de infraestrutura e à secretária adjunta, porque a secretária adjunta que, no exercício da sua atividade, em substituição ao secretário, foi quem ratificou a decisão da comissão de licitação, comissão permanente de licitação, no recurso administrativo. O que se discute é exatamente a interpretação de cláusula editalícia, e que não vejo aqui razão ou qualquer malferimento ao direito líquido e certo do impetrante, porquanto a própria norma editalícia atacada no mandato de segurança, ela estabelece de forma, a meu ver, clara que o prazo para a apresentação dessa garantia seria o prazo de validade da garantia contado a partir dos 90 dias previsto no edital. Uma conta aritmética, a interpretação literal permite perceber e autoriza essa interpretação, esse entendimento, no sentido de que seria 90 dias mais 60, 150 dias. A proposta foi apresentada fora desse prazo, a partir de uma interpretação equivocada que a impetrante emprestou à norma editalícia. Por isso que eu estou aqui afastando a pretensão traduzida na petição inicial, no sentido de denegar a segurança, porquanto não percebo aqui qualquer malferimento a direito líquido e certo da impetrante que autorize a concessão do mandão, senhor presidente. Concluo, as minhas razões estão
postas no voto disponibilizado a Vossas Excelências, sem embargo, naturalmente, de qualquer discussão mais detalhada a respeito do tema. Senhor presidente, denego a ordem em conclusão. Alguma divergência, algum destaque? Ao nome da TV relator, o acordo acompanha, excelência. Acompanho, Lei de senhor aprovado. presidente. Mandato de segurança com liminar 2017, 26491, Petrante Maria Irani Maia Pinto Pinheiro e outro, Império Governador do Estado do Rio Grande do Norte, da Recursos Humanos e Administração. É a advogada doutora Valderice Nóbrega da Silva. Está aí mesmo, senador Mauri? 7. Desculpe, senhor presidente, o 7 não está em mesa. Mesa, o 8º, excelência. Mandato de segurança com liminar. Está em mesa, senhor presidente. Ivanísia Maria de Medeiros Aureliano, Imperial Governador do Estado do Norte, advogado Eduardo Vance Raup. Com a palavra, excelência. Processo em mesa. Aqui também é processo recorrente na nossa corte. Trata-se de mandato de segurança, prorrogação horizontal de professor da rede pública estadual, senhor presidente. Está sentado na ementa o seguinte: Constitucional Administrativo, Processual Civil, mandato de segurança, progressão horizontal. Servidora pública estadual da ativa, professora permanente da rede pública estadual, enquadrada no nível referência de sua carreira funcional, quando da edição da Lei Complementar 322 de 2006. Pretensão de progressão horizontal para a letra J. Preenchimento dos requisitos à promoção para a classe F. Período de trabalho que não se apresenta como único critério para o enquadramento da classe funcional. Existência de promoção vertical na carreira por titulação após a vigência da Lei Complementar 322, já referida. Aplicação do disposto no artigo 45, parágrafo 4º, da referida norma, com a redação vigente à época precedentes desta Corte de Justiça, concessão parcial da segurança. Concorde o parecer da 11ª Procuradoria de Justiça. A concessão parcial exatamente no sentido de determinar que as autoridades impetradas, após o trânsito em julgado, procedam com a promoção do impetrante para o nível PN4, classe F, do cargo de professor permanente da rede pública estadual. É o voto, senhor presidente. Alguma divergência? Algum destaque? Ao nome da TV relator, acordo acompanha, excelência. Acompanho, Lei de excelência. aprovado. A do Roberto Guedes, o nono também, excelência. Mandato de segurança com liminar 2017, 84431, Petrante Raimundo Arnoux Abrão de Almeida, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência. Excelência, processo notificado por excelência, está disponibilizado o voto. Aqui trata-se de uma matéria sedimentada aqui pela Corte, que é a questão de medicamentos. Acredito que a ementa resolva. Vários precedentes. Vários precedentes. Condicional, fornecimento de medicamento a paciente carente. Obrigação condicional, precedente do Supremo Tribunal Federal e de Segredo Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que impõe ao poder público a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. Concessão de segurança em consonância com o Ministério Público. Pois, excelência. Alguma divergência ao nome da TV relator? O 10, mandato de segurança com liminar 2017, 10725, Petrante Jorge Alexandre Rodrigues da Silva, secretário de Administração e Recursos Humanos. Está mesmo, excelência? Está, excelência. Está a palavra, excelência. Também uma matéria aqui pacificada pela Corte, policial militar que foi promovido, mas não houve a implantação do seu subsídio. Alguma divergência ao nome da TV relator? Os quadros acompanham, excelência? Excelência, o número 11 também no mesmo sentido. A mesma proclamação, excelência. Lei Só de aprovado. implantação do subsídio. Lei de aprovado. Mandato de segurança com liminar 2017, 10412, Petrante Antônio Oliveira da Silva, Petrante Comandante Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Administrativo, mandato de segurança, servidor público estadual, policial militar. Pretensão de restituição da carreira e promoção ao posto de segundo sargento PM, impetrante excluído ex officio da corporação. Posterior anulação por força de decisão judicial. Ato administrativo que efetivamente
reincluir o impetrante com efeitos ex tunc, declaração expressa no ato de efeitos a contar do ato demissional, documento que não torna possível a análise de eventual ilegalidade na restituição da carreira, ante a sua consonância com os precedentes do STJ sobre o retorno do servidor ao status quo ante, ausência de juntada de histórico funcional ou dos documentos relativos à promoção do impetrante posterior à sua reinclusão, documentos essenciais à análise de eventual ilegalidade no cômputo do tempo de serviço ou da restituição integral dos direitos e vantagens do servidor. Falta de prova pré-constituída que torna inviável a verificação da suposta ilegalidade. Possibilidade de ajuizamento de ação própria, com ampla dilação probatória. Extinção do RIT sem resolução de mérito. Denegação da segurança por falta de prova pré-constituída. Alguma divergência? Não dá ter voto, relator. O 28, excelência. Tá? O 28 é o mandado de segurança de 2017, 00734552, onde é impetrante Aislan Franklin Severo da Silva e impetrado o comandante da Polícia Militar. Administrativo, mandado de segurança, servidor público estadual, policial militar, pretensão de promoção ao posto de segundo sargento PM, praça que não teve a devida contagem de pontos na classificação do quadro de acesso às promoções de abril de 2017. Diversos cursos realizados pelo impetrante, devidamente reconhecido pela administração, com devido registro em seu assentamento funcional. Registro dos cursos ocorrido antes do início do processo de promoção. Ausência de contabilização dos pontos relativos a alguns cursos. Contagem equivocada que classificou o impetrante em posição fora das vagas previstas para as promoções de abril de 2017. Manifesta ilegalidade devida à aferição da pontuação do impetrante que o colocava dentro das vagas previstas nos artigos 4 e 11, inciso 2º da Lei Complementar 515/2014. Dispositivos que expressamente estabelecem a promoção por merecimento, em decorrência da contagem de pontos na ficha de reconhecimento meritória dos praças. Manifesta violação ao direito líquido e certo do impetrante em ser promovido ao posto de segundo sargento PM na data de abril de 2017. Concessão da segurança. Sem divergência, dando destaque, ao não dar tempo ao relator. Margot Saraiva Sobrinho. O 20º, Vossa Excelência, mandato de segurança 2017-93045, João Batista Fonseca Neto, comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Está aí mesmo, Excelência? Um oficial que capitão QOA PM, que pretende promoção para o curso de major na mesma categoria. E nós constatamos aqui a ausência de curso de aperfeiçoamento e, por isso, estamos denegando a ordem, senhor presidente, em sintonia com a 15ª Procuradoria de Justiça. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade dos tempos voto relator. Pela não concessão da segurança, eu acordo com isso, lhe aprovado, excelência. 21, mandato de segurança condenado 2017-15-2466, Francisco Chagano Medeiros, eu impetrante, secretário de Estado do Recurso Único do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? Em mesa, senhor presidente, matéria já conhecida da Corte, acredito até que tenha sido julgado, é enquadramento de soldado PM que mudou de nível e não foi implantado. Então, eu estou concedendo a ordem também, senhor presidente. Alguma divergência, algum destaque? Ao mandato tem outro relator. O 22, excelência, tem sustentação oral, viu? Ok. Mandato de segurança condenado 2017-155826, em que Pedrano Vicente Jarinha Ferreira, advogado Dr. Joailson Andrade de Souza, comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Pela voto de Vossa Excelência. Está em mesa, senhor presidente. O impetrante é Vicente Jarinha Félix. Eu estou concedendo a ordem, senhor presidente. Concessão da segurança, excelência. E com efeito financeiro a partir da impetração. Alguma divergência ao mandato? Concessão da segurança, excelência. Concedeu a segurança, viu? Senhor presidente. 23, excelência. O 23, senhor presidente, está aí também, foi devidamente publicado. É um MS cujo impetrante é Juvenil Elias de Araújo. E o impetrado é o secretário de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. A matéria é enquadramento também, um sargento PM, que mudou de nível e pede enquadramento. Então, eu também estou concedendo a ordem, senhor presidente. Em sintonia com os precedentes da Corte. Concedendo a ordem, senhor presidente. Enquadramento de nível de policial.
Senhor presidente, o 24 também MS, impetrante Roselene Caetano de Nascimento Rodrigues, impetrado governador do Estado. Aqui é mandato de segurança, concurso para preenchimento no cargo de especialista em pedagogia, anos iniciais. Candidato aprovado em 4º lugar, dentro do número de 6 de vagas, são 6. Previsão editalícia de preenchimento de nomeação imediata, precedente da Corte, concessão da ordem, senhor presidente. Alguma divergência? Mas Mandato naqueles ter casos voto relator. de tradutor de Libras, não, né? Não, presidente, ela é o concurso público, professor, ela passou em 4º lugar, existe 6 vagas, e aquele do concurso de nomeação imediata. Nomeação imediata. Ok? Alguma divergência? Ao mandato ter voto relator. Mostra ali aí. O 61, só preferência, desembargador Glauber Rego. Desembargador Sara chegou, já tem quórum. Mandato, agravo interno em ação originária 2011-3740, agravante TP, agravado Ezequiel Pegado Cortez e Ministério Público agravado. Desembargador Ibanez, Impedimento do desembargador Vigílio Macedo, impedimento do desembargador Ibanez Monteiro. Suspeição do desembargador Claussone de Lermano Mota. Trata-se de agravo interno interposto por Tertuliano Pinheiro em face da decisão que reconheceu a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a apresentação civil pública de responsabilização pela prática de atos de improbidade. O recorrente fez uma narrativa da tramitação processual destacando os seguintes eventos processuais. 1. Que a presente ação de improbidade, em dezembro do ano de 2009, foi julgada procedente na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. 2. Que, em face do provimento do apelo 2010-3025, disto 5, julgado na Egrégia 3ª Câmara Civil deste tribunal, foi acolhido o entendimento de que ao agravante, secretário de Estado à época, e aos demais ex-secretários de Estado, não era aplicável a lei de improbidade administrativa. Quanto aos outros réus, a referida sentença condenatória foi anulada e determinado o retorno à origem para a retomada da instrução processual. 3. Que o Ministério Público interpôs recurso especial e extraordinário, havendo sido provido parcialmente o RESP 1235-95-2, pela 2ª turma do STJ, em 6 de junho do ano de 2011, com a determinação de remessa, abro aspas, de ofício dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que julgue a demanda em competência originária, fecho aspas. 4. Que em 30 de setembro do ano de 2011, fez-se a nova autuação, o processo atual, 2011-13741, disto 1, e distribuição da apresentação civil originária de improbidade neste tribunal. 5. Que em 18 de janeiro do ano de 2012, o juiz convocado Nilson Cavalcante, então relator, provocado pelo Ministério Público, externou o entendimento de que, abro aspas, a questão afeta a competência deste Tribunal de Justiça, só erguida às folhas 6593 pelo Procurador-Geral de Justiça, já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, folhas 6521, 6529, deciso, inclusive, com trânsito em julgado, certidão de folhas 6533, sendo este o posicionamento que determinou a distribuição destes autos em competência originária nesta Corte Judicante, fecho aspas. Que em 28 de novembro do ano de 2012, à unanimidade, o Tribunal Pleno negou o provimento ao recurso de agravo, mantendo a decisão de folhas 6595. E, por fim, que a ação teve curso normal, abro aspas, sobrevindo 5 anos depois a presente decisão agravada, fecho aspas. Na sequência, o agravante defende a reforma da decisão agravada, alegando que, 1. A decisão contraria decisões do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Pleno deste TJRN, que pouco importa para a fixação da competência já definida por decisão do Egrégio STJ transitada em julgado, o fato de o agravante não ser mais secretário de Estado. E 3,
nem mesmo questões de ordem pública podem servir de fundamento para desconstituir a coisa julgada. O eminente Procurador-Geral de Justiça, em suas contrarrazões, pede o desprovimento do agravo e faz observar que, abre aspas, é disso que houve, por um período, a extensão da aplicabilidade do foro por prerrogativa de função no âmbito cível a agentes políticos processados pela prática de ato de improbidade administrativa, posto que a jurisprudência do STJ oscilava quanto ao tema, excepcionando assim a regra constitucional, fecho aspas. Destacou ainda o ilustre procurador que a definição da competência originária do TJRN para o julgamento da causa, abre aspas, se baseou em entendimento jurisprudencial oscilante à época, estando atualmente superado e em segundo plano, ainda que a jurisprudência se mantivesse, a premissa em que se lastreou a determinação ao contrário do que alega o recorrente foi a circunstância de se tratar de agentes políticos em exercício e não de ex-agentes políticos, fecho aspas. Como já destacado, afirmaram suspeição os desembargadores Cláudio Santos, folha 6555, desembargador Dilermano Mota, folhas 6959, e impedimento do desembargador Ibanez Monteiro, 6957, e Vigílio Macedo, folhas 6961. É o relatório, senhor presidente. Lido e aprovado, senhor. Conheço do agravo, eis que preenchido os seus requisitos de admissibilidade, e não vislumbrando razões para o exercício do juízo de retratação aqui à luz do parágrafo 1º do artigo 324 do regimento interno deste tribunal, submeto a matéria à apreciação deste colegiado. A insurgência, consoante relatado, diz respeito ao inconformismo com a decisão que reconheceu a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a apresentação de improbidade, entendendo o agravante que o referido dicinso viola a coisa julgada formada a partir do que decidiu... Excelência, o voto está disponibilizado, não? Não, não está, senhor presidente. Eu terminei agora na madrugada e estou fazendo a leitura, como já votamos aqui outros em que não estava disponibilizado, então eu peço a compreensão dos colegas, se possível, poder continuar aqui na leitura. Pois não, excelência. Obrigado, senhor presidente. A ação de improbidade, entendendo o agravante que o referido deciso viola a coisa julgada formada a partir do que decidiu, em definitivo, o egrégio STJ no RESP 12.35.95.2, na segunda turma, em 6 de junho de 2011. Não merece prosperar a pretensão recursal. Ratifico, desde logo, os argumentos lançados na decisão de folhas 6963, 6964, no sentido de que a situação desenhada nos autos configura caso de reconhecimento da incompetência absoluta, matéria de ordem pública, desta Corte de Justiça para processar e julgar o presente feito. É que os réus que motivaram o Colém do STJ firmar a competência desta Corte para o julgamento da causa não mais exercem cargos públicos, secretário de Estado, a ensejar o foro por prerrogativa de função, não mais se justificando a incidência da situação excepcional. Note-se que a Corte Superior não decidiu acerca do ponto reconhecimento do foro por prerrogativa de função de ex-agentes políticos, ao revés, citando o artigo 71, inciso 1, a linha C da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, que trata apenas das infrações penais, e precedência do STF, estendeu o privilégio para os agentes públicos, e não a quem não mais exerce os cargos públicos que tivessem contra si demandas cíveis versando sobre improbidade administrativa. Folhas 6553 verso e 6556 verso. Assim, não há óbice em se reconhecer a incompetência absoluta desta Corte para conhecer da demanda, porquanto, além de ser tema cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, e que deve ser declarada de ofício, o ponto também não foi enfrentado pelo STJ e, por conseguinte, não afronta o que restou decidido pelo pleno deste tribunal, quando do julgamento do agravo regimental, cujo acórdão repousa as folhas 6706
6715. Acrescente-se ainda que a temática antes oscilante já se encontra devidamente pacificada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que, abro aspas, nos termos da jurisprudência do STJ, não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa, fecho aspas. Isto aqui julgado no STJ, na Corte Especial, no agravo regimental na ação originária 32, na ação de improbidade administrativa 32 do Estado do Amazonas, a origem, em 13/5 do ano 2016. Nesta ordem de considerações, reconheço a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda, devendo os autos retornar ao juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, para que lá venha ter o seu regular trâmite, podendo os atos processuais até então praticados serem ou não ratificados pelo juízo ACO. Esse foi o teor da minha decisão, que é enfrentada aqui no presente agravo interno. Na argumentação formulada em contrário ao que disse o agravante, o novo Procurador-Geral de Justiça foi preciso ao afirmar que, abro aspas, a discussão foi construída essencialmente na ideia de que a relevância do cargo de determinados agentes políticos seria motivo para garantir a sua independência e o interesse público referente ao bom exercício da função, tendo em vista a possível pena da perda do cargo previsto na Lei 84.29/93. Ocorre que este entendimento não retrata o atual cenário da jurisprudência, momento por estar o ponto pacificado pelos tribunais superiores, no sentido de que tal exceção não é mais aplicável, fecho aspas. Eu disse que o ilustre procurador foi preciso porque, de fato, o egregio STJ, no RESP já mencionado, não decidiu acerca do ponto reconhecimento do foro por prerrogativa de função de ex-agentes políticos. 2. A questão em debate é de ordem pública, meramente processual, e não mais existe dúvidas de que não há prerrogativa de foro para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade. Neste sentido, são reiterados os precedentes que eu faço referência, peço permissão para não lê-los, e digo mais, a decisão agravada não viola a coisa julgada. Em verdade, a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública intrínseca ao processo, natureza endoprocessual, inexistindo impedimento, preclusão pro judicato, legal, de que o magistrado reconheça e declare em qualquer fase processual, artigo 505, inciso 2, combinado com o artigo 64, parágrafo 1º do CPC, isso do atual CPC, o reconhecimento da incompetência absoluta. E, neste sentido, são reiterados, aí eu peço atenção, reiterados os precedentes no STJ, admitindo a possibilidade de reconhecimento da incompetência absoluta, neste mesmo cenário processual. Eu faço referência a um caso aqui, inclusive no Estado, na relatoria, mais à frente eu vou destacar, na relatoria do ministro Gugel de Faria, em que ele anulou uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi julgada uma ação de improbidade sob a premissa de que os acusados tinham foro privilegiado, justamente na época em que era admitida essa possibilidade. E lá no STJ, agora no ano de 2017, a decisão do Tribunal de Justiça foi anulada e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Eu, nas referências que faço, que consegui localizar, eu destaco aqui, apenas naquilo que interessa, abro aspas, declaração de incompetência absoluta desta Corte para processar a presente demanda. Ofensa à coisa julgada, inexistência, preclusão, projudicato e matéria de ordem pública. A preclusão, Instituto de Direito Processual, busca tornar o processo mais rápido,
pois é um instituto que visa levar o processo para frente, impedindo eternos retornos do curso do procedimento. É meio que visa garantir que um processo caminhe para frente, não em círculos. Não obstante, tratando-se de matéria de ordem pública, como é o caso da competência absoluta, pode o juiz ou o tribunal rever decisão anterior por provocação ou oficiosamente. O caso subjúdice diz respeito a uma decisão proferida no curso da ação de perda do cargo, posteriormente modificada de ofício, em razão de modificação do posicionamento acerca de questão de ordem pública, qual seja competência absoluta. Isso aqui foi dito no agravo regimental, na petição 9669, origem Rio de Janeiro, em que foi relator o ministro O.G. Fernandes, Corte Especial, julgado em 17 de setembro do ano de 2014, publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 6 de outubro do ano de 2014. O outro precedente a que faço referência, também no mesmo sentido, e aí apenas fazendo a leitura daquilo que interessa, abro aspas, posterior declaração de sua incompetência em apelação, possibilidade, matéria de ordem pública, pressuposto processual, artigo 473 do CPC, inexistência de preclusão pro judicato. De acordo com a jurisprudência do STJ, estando em curso a lide, é o caso dos autos, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta. Deve prevalecer a combatida decisão do TRF da Terceira Região que, ao julgar a apelação, decidiu ser da Justiça Estadual a competência para julgar a ação, mesmo tendo, em anterior agravo de instrumento, proclamado a competência da Justiça Federal. Fecho aspas. Isso aqui foi no RESP 1240-091, origem de São Paulo, em que foi relator o ministro Sérgio Uquina, na primeira turma, julgado em 18 de outubro do ano de 2016, publicado em 2 de fevereiro do ano de 2017. O outro precedente a que faço referência, lendo somente o que interessa, abro aspas, improbidade administrativa, membro do Ministério Público Estadual, prerrogativa de função, inexistência, nulidade do julgamento. Conforme entendimento consolidado no âmbito da Suprema Corte e do STJ, a ação de improbidade administrativa proposta contra agente público que tenha foro por prerrogativa de função é processada e julgada pelo juiz de primeiro grau. Muito embora o TJ São Paulo, no curso do processo, tenha reconhecido a sua competência para processar e julgar a apresentação de improbidade, a conclusão ora alvitrada encontra amparo na doutrina e na jurisprudência para as quais as matérias de ordem pública, tal como a incompetência absoluta, não se acham sujeitas à preclusão pro judicato. Nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos demais atos decisórios ali praticados, reconhecida, preservando os atos instrutórios. Recursos especiais prejudicados, isso aqui foi no RESP 1287-317, origem São Paulo, em que foi relator o ministro Gugel de Faria, na primeira turma do STJ, julgado em 21 de setembro do ano de 2017 e publicado em 19 de dezembro, agora, passado do ano de 2017. Ou seja, a situação é a mesma. A prevalecer a pretensão do agravante e a ação de improbidade for julgada aqui na Corte, o entendimento do STJ é de anular o que for aqui decidido e determinar o retorno à origem. Eu faço outras referências no mesmo sentido, e aí peço permissão para não lê-las, entendendo que as que fiz já é suficiente, e digo que, diante de tal contexto processual, é que, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, está adequadamente fundamentada
a declaração da incompetência absoluta desta Corte de Justiça, restando justificada a determinação do envio do processo para o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, para que lá tenha o seu regular trâmite, podendo os atos processuais até então praticados serem ou não ratificados pelo juízo ACPO. Por fim, lembro que existe recomendação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que promova celeridade no andamento do feito, tendo em vista a meta número 4, 2017, do CNJ, que determina, abro aspas, priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, fecho aspas. Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida e, não havendo reconsideração da decisão agravada, submeto o recurso a julgamento pelo pleno deste tribunal, requerendo que seja computado o presente voto nos termos do artigo 324, parágrafo 1º do regimento interno desta Corte. É como voto, senhor presidente. Vossa Excelência está desprovendo Desprovendo. E já, e aí, se o meu voto for acolhido, senhor presidente, já com a determinação de envio imediato dos autos ao 1º grau, porque eventual recurso, na minha visão, pode ser reclamado ao STJ. Não está se dizendo que está se descumprindo, então entra uma reclamação no STJ. Mas o caso aqui, desde o ano de 2009, então já se faz um... Banca do Gildo Barbosa. Por razões técnicas, o excelente relator não consigo disponibilizar. E a gente se perde um pouco, porque a acessibilidade auditiva só é insuficiente. Eu peço vista. Pois não, excelência. Eu vou votar antecipado, acompanhado do relator. Prometo trazer na próxima sessão. Algum voto? Alguém se manifesta? Senhor presidente, eu dispenso a minha presença na leitura da... Desembargador Gildo Barbosa. E me coloco aqui à disposição. O desembargador Gil, se tiver alguma dúvida com relação ao processo, o processo é bem simples. É questão de incompetência absoluta que eu estou seguindo os precedentes do STJ. Senhor presidente, não sei, eu gostaria de antecipar meu voto. Pois não, também. excelência. Então, E se for o caso, com a argumentação trazida pelo desembargador Gilson, eu posso até rever. Mas o que trouxe o desembargador Glauber, realmente, no primeiro momento, satisfaz. Eu acho, sim, que o agravo deve ser desprovido e, por isso, acompanho Sua Excelência. pois não, excelência. Alguém mais? Com vista ao desembargador Gildo Barbosa. 29, mandato de segurança com liminar 2017, 9827, impetrante Sebastião Feliciano da Cruz, impetrante comunidade da Pelúcia Militar Granosa. Doutora Ada Galvão. É um mandado de segurança onde o impetrante pretende que seja incluído no quadro de acesso visando a sua promoção a primeiro sargento da Polícia Militar, que ele foi excluído por se encontrar na condição de subjúdice. Eu vou ler a ementa, se houver algum esclarecimento a fazer, eu farei. Mandado de segurança, a pretensão mandamental consistente na determinação da inclusão do impetrante no quadro de acesso visando promoção a primeiro sargento da Polícia Militar. Eu vou só dizer o nome do impetrante, que eu esqueci, e peço desculpas por esse lapso. O impetrante é o Sebastião Feliciano da Cruz, advogado é Erickson Siddhartha Gomes de Oliveira, o impetrado, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e o ente público Estado do Rio Grande do Norte. Ele foi excluído, a exclusão por se encontrar na condição subjúdice. Condenação pelo crime de tortura, artigo 1º, caput 2, parágrafos 3º e 4º, inciso 1, da Lei 9.455/97, a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado que transitou em julgado. Interposição de revisão criminal número 2013-0093-10, dígito 8, na qual o plenário deste tribunal decidiu que o acusado agiu em legítima defesa, sendo então prolatado acórdão absolutório. Recurso do Ministério Público está pendente de análise no STJ. Aplicação imediata dos efeitos do acórdão absolutório. Violação a direito líquido e certo, ex não mais existente a condição subjúdice. Por isso, eu concedo
foi concedida segurança para incluir o nome do postulante no quadro de acesso à promoção para primeiro sargento. Algum voto divergente, algum destaque? Ao nome da voto relator. Acordo com compareceres. Lei aprovado. O 30, mandato com liminar 2017, 122.717, impetrante Lucilane Abreu Silva, impetrante Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Vossa Excelência é a relatora, desembargadora. Também em mesa. Nesse caso, já é corriqueiro nesse tribunal, é uma progressão funcional que foi deferida nos termos da Lei Complementar 463 de 2003, mas não foi implantado os subsídios correspondentes. Só a implantação, e eu votei pela concessão da ordem. Alguma divergência, algum destaque? Ao nome da voto relator. O 31, mandato de segurança com liminar 2017-139712, impetrante Mestre Rocha da Câmara, impetrante Secretário de Educação e Cultura e Curanó. Esse mandado de segurança também já é corriqueiro nessa casa, onde a impetrante ela busca a sua promoção e enquadramento no cargo de professor nível PN3, em virtude da obtenção do título de doutor em ciências. Ela preencheu os requisitos para a movimentação funcional, no entanto, a administração ficou inerte. E eu estou aqui, no caso, concedendo a ordem para determinar que, após o trânsito em julgado, se proceda com a promoção e progressão da impetrante para o nível PN6 do cargo de professor da rede pública, com a implantação da remuneração prevista para o cargo. Pois, Excelência. Algum voto divergente, algum destaque? Ao nome da voto relator. Acordo com compareceres. Lei de aprovado. 32, mandato de segurança com liminar 2017-9835-355, impetrante Edinaldo Barbosa de Souza, impetrante Secretário de Administração e Recursos Humanos. O Glauber Rego é o relator. Senhor presidente, está em mesa esse o voto disponibilizado, abono de permanência, direito de lide certo não demonstrado, eu estou denegando a segurança, senhor presidente. É como voto. Pois, Excelência. Algum destaque? Ao nome dado, tem voto relator. Acordo com compareceres. Sim, senhor presidente. 33, mandato de segurança com liminar 2017-102272, impetrante Ivanildo Bento da Silva e outro, secretário de Administração e Recursos Humanos impetrado. Está em mesa, senhor? Está em mesa, senhor presidente. Aqui são reiterados os precedentes, aquele da pretensão de implantação do subsídio correspondente, e eu estou concedendo a segurança. Pois, Excelência. Algum destaque? Ao nome dado, tem voto relator. Acordo com compareceres. Sim, senhor presidente. Lei aprovado. 34, mandato de segurança com liminar 2017-10537, impetrante Maria Eliana Silva de Carvalho Ram, secretária de Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Está em mesa, senhor presidente. E aqui é professora, tem uma alegação de decadência do direito à implantação e de ilegitimidade passiva de causa do secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, que eu estou rejeitando, preliminar de legitimidade do governador para figurar no povo lascivo, que eu estou acolhendo, e no mérito, a pretensão de progressão da carreira, eu estou concedendo parcialmente, senhor presidente. Pois, Excelência. Algum voto divergente? Ao nome da voto relator. Acordo com compareceres. Sim, senhor presidente. 35, mandato de segurança com liminar 2017-15-2633, impetrante Tassiano Messias da Silva, comandante geral da PM do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, esse aqui eu chamo a atenção da Corte, é uma matéria que não está pacificada ainda, que é a questão da inclusão no quadro de acesso militar que responde a processo. E eu estou concedendo em parte a segurança. O voto está disponibilizado, não sei como é que... Está subjúdice e pré promoção, exatamente. O que primeiro foi, Excelência? Deixe-me ver aqui, caso a caso. caso a caso, Busca o impetrante o direito de figurar no quadro de acesso para a promoção à graduação de cabo, o que foi negado pela autoridade coatora, por se encontrar um militar incluso no artigo 18, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 515 de 2014, vez que responde à ação penal, e aí o número está identificado aí no voto aí, em trâmite no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Alegre.
E aí, quanto à inclusão no quadro de acesso, mesmo respondendo a procedimento criminal, adianta assistir razão ao impetrante. Chego a tal conclusão, evoluindo o entendimento pessoal, e aí já disse isso aqui na Corte, faço referência a precedentes aqui. Especificamente em relação ao impetrante, responde ele, juntamente com outro policial militar, ação penal número 43991/2012, acusados do crime previsto no artigo 129, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Código Penal, lesão corporal de natureza grave, combinado com o artigo 3º, a linha I, artigo 4º, a linha B, ambos da Lei 48.9865, por ter, no exercício de suas funções, ofendido a integridade corporal da vítima, a qual mantinham sob sua guarda. E aí são matérias, na minha visão, pertinentes à atividade militar, que não se apoia. E, independentemente do crime a que responda, eu já externei aqui que somente em caso de decisão colegiada, confirmando que eu passo a denegar. Parcial porque ele já pede a promoção, e aí não, eu estou permitindo que ele vai para o quadro de acesso. É o meu voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Algum O meu, destaque? presidente. O meu, eu sou divergente nessa matéria. Pela não Pela não concessão da segurança. Badou contra. Bons votos, né? Isso. Embargador Gildo Barbosa. Relator, embargador Cornélio Alves. Divergência. Embargador Maurício. Senhor presidente, eu tenho um processo um pedido de vista que trata exatamente desse assunto. É aquela velha discussão a respeito da possibilidade ou não de promoção de policiais militares que estão sob júdice. O processo que eu pedi vista está em empate. E eu pedi vista exatamente porque será, eventualmente, o voto de desempate. Eu tenho dito nesses casos, e esta Corte tem seguido, em certa medida, essa orientação, não minha, mas a partir do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem feito uma ponderação e uma mitigação em relação à questão do princípio constitucional da presunção de inocência. E tem, pelo menos no início do julgamento em sede de repetitivo, ou de repercussão geral, já há um voto no sentido de que se faça essa ponderação de princípios, levando em consideração cada carreira, notadamente na questão dos policiais militares. E tem ponderado no sentido de se observar, em cada caso, particularmente, a natureza do crime, do delito apontado, e aqui responde cada policial militar. Isso tem sido aplicado aqui e a maioria da Corte tem seguido esse entendimento. Então, essa ponderação tem que ser feita. Isso recorrentemente volta à tona, essa discussão, e no processo anterior que eu pedi vista, a matéria ficou empatada. E, às vezes, modifica em razão até mesmo do número de desembargadores presentes à sessão. Neste caso, trata-se de lesão corporal de natureza grave. Excelência. Eu vou, claro, pedir vista também, porque quero examinar mais acuradamente, até mesmo para que, no voto anterior, me parece que seria importante que decidisse primeiro no processo anterior, para que nós caminhássemos e fixássemos o entendimento a respeito desse tema. Ou se aplica a todos os casos o princípio da presunção de inocência, e alguns tribunais têm feito isso, ou se tende a aplicar essa questão da ponderação desses princípios, naturalmente, no exame de cada caso em particular. Esse entendimento é que eu tenho tentado e tenho votado aqui, tenho aplicado nos processos sobre a minha relatoria. Então, eu vou pedir vista para enfim, me manifestar sobre Maurício, você me permite? Com muito prazer. Eu tenho ouvido notícias de que, não sei se acho que na primeira turma lá no STF já tem uma decisão...
à unanimidade, no sentido de que não se deve ter como óbice o fato de estar subjúdice à pretensão de promoção. E a segunda Então, turma diverge. pois é. Há divergência nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal. É por isso que a matéria está em repercussão geral. Mas a segunda Câmara já aderiu a esse pensamento. Agora, eu confesso que não tenho ainda Mas a repercussão geral não foi julgada ainda. Mas, Eu acho que em resumo, faz bem o pedido de vista, até porque, como eu disse, a gente está em debate, a questão está aberta e é extremamente pertinente e em boas mãos. Amaury Moura Sobrinho. Neste também, senhor presidente, dispenso a São minha dois, presença. Tem outro também? Não, então dispensa a minha presença na sessão seguinte. Constado de ato, excelência. Eu já tenho posição firmada nessa situação, até porque eu entendo que não existe meia presunção de inocência. O cidadão responde um processo, aí não se aplica em razão do crime. E mesmo que fosse a hipótese aqui, nós estamos diante de uma lesão corporal, típico de um policial em ação, muitas vezes até para se defender da agressão do ofensor. Então, no meu entendimento, é que o Supremo já fechou a questão com as duas turmas. Não sei se foi publicado o resultado, exatamente nessa concepção que não existe a meia presunção de inocência. Então, em razão disso aí, vou continuar a pesquisa, já pedi até aqui a assessoria, saber se já foi publicado o acordo, é que eu pedi no Venel Desbarro do Amorim, em razão do seu pedido de vista, é que eu já antecipo meu voto, acompanhando o relator pela concessão da ordem. Princípio da não coabilidade ou presunção de inocência. Pois, excelência. Só para... me permite, senhor presidente, eu penso que eu não falei em meia presunção de inocência. Eu repeti apenas o que li no voto do ministro Barroso. Falei mitigação da aplicação do princípio. Isso foi argumento que do ministro no voto. E também não estou inventando, eu copiei do ministro Barroso, mas não falei em meia presunção de inocência. Quem falou meia presunção foi eu. Pois E aí, segundo, meia presunção. Foi não. Convite ao desembargador Amaury Moura, por depois do desembargador Sara Sobrinho, pela concessão da segurança. 36, mandato de segurança eliminado 2017, 37779, Petrano Cleide Gomes Bezerra, pré-governador do Estado do Rio Grande do Norte. Tem mesmo? Está em mesa, senhor presidente. Nesse aqui é concurso público, alegação de preterição e em face de contratação irregular, que eu não vejo demonstrado, nem suficiente para configurar o direito líquido e certo. Eu conheço e denego a ordem, senhor presidente. Pois é, segundo voto A divergente, segurança. segundo destaque, não dá ter voz da turma. O acordo acompanha, excelência. Sim, senhor presidente. Aprovado. 38. 8, da extra pauta do dia. Mandato de segurança eliminado 2017, 46864, Petróleo de Margarida Fernando Mendonça e Petróleo do Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado, tem a seguinte emenda, que me parece que basta. Administrativo constitucional, mandado de segurança, concurso público para provimento do cargo de professor de História. Alegada preterição, ocorrência, candidata aprovada e classificada dentro do número de vagas previsto no edital. Primeiro lugar na listagem de portador de necessidades especiais. Convocação de aprovado fora do número de vagas para ocupar vaga prevista no edital. Preterição efetivamente constatada. Conveniência e discricionariedade afastada. Direito subjetivo à nomeação. Concessão da segurança. Confirmação da liminar. Algum voto divergente, algum destaque? Lei de aprovado. O acordo, excelência. É unanimidade. O 39, mandato de segurança com liminar 2017, 172, Petróleo Justo Marcelo Pereira de Melo, Petróleo secretário de Saúde para o Estado do Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? Está em mesa, sim. Quanto tem a emenda, é suficiente, parece. Constitucional, administrativo e previdenciário. Mandado de segurança, servidor público, médico, pretensa aposentadoria especial pelo efetivo exercício de atividade funcional em condições insalubres. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo secretário de Administração e dos Recursos Humanos, autoridade que detém competência para os atos preparatórios de aposentadoria nos termos do artigo 37, inciso 1, letra F, da Lei Estadual 163,
Rejeição. Quanto ao mérito, pleito de aposentadoria especial com fulcro na súmula vinculante número 33 do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Ausência de comprovação do trabalho insalubre prestado de forma não ocasional ou intermitente, contra cheques acostados que retratam lapso temporal sem o recebimento do adicional de insalubridade, laudo técnico de condições ambientais de trabalho elaborada por ocasião da impetração do mandamos, imperiosa submissão ao crivo do contraditório por meio da dilação probatória, vedada em sede de ação mandamental, direito líquido e certo não evidenciado, precedente deste tribunal, extinção por ausência de prova pré-constituída, denegação da segurança em dissonância com o parecer ministerial. Alguma divergência, algum destaque? Lida o acordo acompanha, senhor? A unanimidade, lida e aprovado. O 40, mandato de segurança eliminado 2017, 26972, impetrante Edivaldo Lima dos Santos, impetrante Comando Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Constitucional e administrativo e processual civil, mandado de segurança, policial militar, terceiro sargento, pretensa promoção à graduação de segundo sargento com retroatividade da promoção por ressarcimento em preterição com efeitos retroativos. Pedido lasteado no decreto 7.070 de 77, alterado pelo decreto 22.244 de 2011, prejudicial de prescrição do direito à impetração do mandamos, relação de trato sucessivo, rejeição, impossibilidade, ausência de preenchimento dos requisitos, a retroatividade pretendida, não comprovação das condições necessárias e vigentes à época, existência de vagas, classificação no quadro de acesso na data da retroatividade pretendida, ausência de prova pré-constituída, vedação de instrução probatória em sede de ação mandamental, transferência para reserva remunerada, denegação da segurança com fulcro no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil, a precedente desse tribunal. Está integralmente disponibilizado. Algum destaque, alguma divergência? Lido e aprovado. Desculpe, excelência, a unanimidade. O acordo acompanha, excelência? Acompanha, senhor. Lido e aprovado. Agora, o 41 pedido para retirar de pauta, foi? Esse eu peço tirar de pauta. 40 de pedido, excelência. E o 40 não mesa, presidente. 42, aliás. 42 não mesa. 43, mandato de segurança eliminado 2016, 73.086, portanto, Ailma Neves de Lima, secretário de Saúde Pública, relator, vereador Cornélio. Está em excelência? Sim. Mandato de segurança 2016, 007368, dígito 6, impetrante Ailma Neves de Lima, impetrado secretário de Segurança, ou secretário de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. A emenda condicional administrativo, mandato de segurança, acumulação de cargos públicos, profissional de saúde, imposição de carga horária máxima por norma estadual, inviabilidade, restrição não prevista na Constituição Federal, compatibilidade de horários demonstrada, precedente do STJ e do STF, concessão da segurança. Alguma divergência? Algum destaque? Minha, presidente. Essa matéria eu fico vencido, eu denego a segurança. Pois, por maioria, vencido do desembargador. Não há incompatibilidade. É área de saúde. Não há incompatibilidade. Não, e são cargos na área de saúde. A Constituição permite. O acordo acompanha, excelente e aprovado. 46, mandato de segurança com eliminado 2017, 52624, portanto, Marcelo Oliveira Ribeiro, secretário da Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte. Pagador Cornélio é o relator. Pronto. Direito constitucional administrativo, mandado de segurança, policial militar, implantação de subsídios, graduação de cabo da PM, nível 4, ambição da administração quanto à implantação, e eu estou concedendo a segurança. Promoveu, mas não implantou, estou mandando implantar. Há alguma divergência, algum destaque? Ao mandato de relator. Acordo com essa lei de aprovado, excelência. 47, mandato de segurança eliminado 2017, 16555, portanto, Laurindo de Vasconcelos do Maia, secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Administração do Rio Grande do Norte. Cornélio, relator. O 47 e 48, mesmo assunto, aquela aposentadoria especial de médico, né? E eu estou concedendo a segurança juntamente nas provas documentais que existem nos autos, que demonstram assim, atividade especial durante o período de 25
anos, né, 25 ou mais. Nós temos, como temos decidido aqui, o 47 e o 48. Pois não, O excelência. 47 é Laurino de Vasconcelos Rosado Maia, e o 48 é no mesmo sentido. Pois não, O excelência. desembargador Cornélio foi instruído com laudo, Não, com laudo não. sendo assim, eu delega a ordem em ambos. Tem um voto Por divergente de maioria, Vossa Excelência. vencido o desembargador Laércio Sobrinho. Tem o 47, que E o 48. e o 48. 48 é Germana Soares Lemos de Por Menezes. maioria, vencido o desembargador Laércio Sobrinho. Acorda com essa de aprovado. Pois não, excelência. Feitos que independem de pauta. Embargador de Lermando Mota. Tem, excelência. 2 conflitos, Vossa Excelência. Na verdade, um foi retirado de mesa, então só tem um. É o conflito negativo de competência, 2016, 020-419-5, onde é suscitante juízo de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal e suscitado o juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito Judiciário da Zona Norte, penal e processo penal, conflito negativo de competência, crimes de estelionato praticados por 6 vezes, discussão quanto ao local da consumação do crime decorrente de transferência ou depósitos bancários, revisão do entendimento anterior por parte do Superior Tribunal de Justiça, houve modificação. Atual posição firmada para esclarecer que a consumação do crime ocorre no local da agência da vítima, local do efetivo prejuízo, necessidade de adequação com a revisão do entendimento da Corte Superior. Caso concreto que demonstra 4 crimes dos 6 praticados no local da competência das varas criminais do Fórum Central. Aferição da competência com base na redação da Lei de Organização Judiciária anterior à alteração procedida com a Resolução 35/2017. Reconhecimento da competência do juiz suscitante, 6ª Vara Criminal de Natal. Consumação dos delitos, em maioria, fora da circunscrição do Distrito da Zona Norte. Inteligência do artigo 78, inciso 2, letra B, do Código de Processo Penal. Devolução dos autos, contudo, para a atual denominação do referido juízo, em razão da alteração de competências, decorrente da Resolução 35/2017 TJ. Conhecimento do conflito e reconhecimento da competência do juízo suscitante. Alguma divergência com o destaque? A unanimidade ter voto relator. 4 com esse sentido de aprovado. Sim, excelência. Virgílio Macedo. Tem, presidente. 4 conflitos, está com a 4 palavra. conflitos, 3 são iguais e apenas um difere. Pois não, senhor. Eu cito o primeiro, é o conflito negativo de competência 2017, 13.38.0, meia dúzia, entre parte Francisco Carlos da Silva Ferreira e o município de Lagoa Nova. É exatamente a definição da competência de qual juízo para definir a cobrança de adicional de insalubridade. E aqui eu digo que, tratando-se de matéria que depende de prova, eu estou fixando a competência do juiz de direito da vara comum. É como eu estou votando nesse, no 2017, 13.517.8, Cícera Maria Machado dos Santos, entre partes, e o município de Lagoa Nova, também definição de competência para cobrança de adicional de insalubridade. E o outro é o 2017, 13.868, entre partes Ana Rita de Medeiros e o município de Lagoa Nova, também o município de Lagoa Nova. E o quarto, senhor presidente, é a definição aqui para entre o juiz da 9ª Vara Civil da Comarca de Natal e o Banco CSF, no conflito negativo de competência 2017, 7998, dígito 0. Eu digo o seguinte: processual civil, ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Conflito negativo de competência entre o juiz da 9ª Vara Civil da Comarca de Natal e o juiz da 6ª Vara Civil da mesma comarca. Existência de ação anteriormente ajuizada do juízo suscitante, relativa a outra inscrição supostamente indevida por parte do mesmo réu. Inexistência de indicação de que sejam originadas de contratos diversos. Suspeita de litispendência ante a ausência de comprovação da existência de 2 inscrições indevidas pelo mesmo réu. Danos morais que dependem da comprovação da inexistência de legítima inscrição anterior na fórmula da súmula 385 do STJ. Reconhecimento da conexão, mesma entre as partes e causa de impedir. Reunião dos feitos perante o juízo preventivo.
conflito de competência conhecido para fixar a competência do juiz suscitante. Como eu voto, senhor presidente? Pois não, excelência. Isso é dos 3 idênticos? Os 3 primeiros e o último não. Os 3 primeiros é a definição da competência do juiz em Currais Novos. Uma divergência, algum destaque ao mandato de voto relator. Aos acordos com lei de aprovado. Barrador Guedes, tem um desaforamento? Tem, excelência. Está com a palavra, excelência. Está disponibilizado, é um desaforamento da comarca de Parelhas, que foi solicitado pelo Ministério Público, e eu acredito que a emenda seja suficiente. Processual penal, Tribunal de Júri, pedido de desaforamento formulado pelo representante do Ministério Público, dúvida quanto à imparcialidade do júri e existência de clamor público, circunstância vinculada pelo parquê, que se encontra harmônica com os documentos anexados aos autos. Em prol do atendimento do pleito, informações prestadas pela juíza de primeiro grau, favoráveis ao deferimento do pedido. Desaforamento para a comarca mais distante que se justifica, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, procedência do pleito. Estou trazendo o desaforamento para a comarca de Natal, excelência. Há alguma divergência, algum destaque ao mandato de voto relator? Acolhido e aprovado. Como tem também aqui na pauta virtual um processo, Barrador Amaury Moura, todos já votaram pela improcedência virtual. Ação rescisória 0803332 2017, 820.000. O Tribunal Pleno, autor Antônio Pereira da Silva, advogado Manuel Matias Filho, Estado do Barrador Amaury. Foi. Não. Todos acompanharam o voto do relator. Isso. Voto Foi antecipado. a unanimidade. PJE. PJE. 52. Ação de condicionalidade 2014-10-1697, querendo Procurador-Geral do Estado, Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, município de São Gonçalo do Amarante. Barra do Rio Barbosa, relator. Tem a seguinte emenda constitucional: ação direta de inconstitucionalidade, impugnação à Lei 808 de 97 do município de São Gonçalo do Amarante. Comando legal que prevê exploração do serviço de táxi por intermédio de autorização alegada afronta ao artigo 26 da Constituição Estadual e aos artigos 37 e 175, ambos da Constituição Federal. Inocorrência, serviço de transporte individual de passageiros de natureza privada, utilidade pública que não se confunde com serviço público. Inteligência dos artigos 12 e 12A da Lei Federal 12.587 de 2012, com a redação alterada pela Lei número 2.865 de 2013. A autorização que se impõe, desnecessidade de licitação, improcedência da ação, constitucionalidade da referida lei. Há precedente do Supremo Tribunal Federal. Está disponibilizado. Há alguma divergência, algum destaque ao mandato de voto relator? Agora, também acompanho Vossa Excelência. Agora, 53, embargo de declaração, mandato de segurança, com liminar, embargo do Estado do Rio Grande do Norte, embargo de Caixa Trabalhadores e Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Roberto Guedes, relator. Eu acredito que o voto está disponibilizado, acredito que a emenda seja suficiente. Não, emenda processual civil, embargo de declaração e ação rescisória, alegação de omissões, inexistência dos vícios. Recurso cujo provimento se condiciona à configuração de uma das hipóteses elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Dada a natureza eminentemente integrativa e aclaratória do recurso previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a sua interposição somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em tal dispositivo, não sendo devida a utilização do citado remédio como forma de propiciar a rediscussão da matéria já examinada, ou mesmo com fins exclusivamente pré-questionatórios, conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. Conhecimento e rejeição. Mandato de voto relator. 450. Ele é aprovado. 57. Agravo interno em execução 2015-527, agravante Rosemir Carneiro de Medeiros e Estado do Rio Grande do Norte. Alda Galvão. Barrador
Judite Dilermano, Barra do Vigílio. Suspeição, passa a presença do Barra do Vigílio também. É uma execução de título judicial originário do mandado de segurança coletivo, que é ajuizado por Rosemir Carneiro, onde foi distribuída ao gabinete da desembargadora Maria Zeneide, e, posteriormente, a homologação dos cálculos e determinação da expedição de requisição de pagamento, com o devido destaque do valor a ser pago a título de honorários advocatícios, o exequente requereu a confecção dos requisitórios de forma autônoma. Então, a desembargadora proferiu decisão, que se vê as folhas 103 e 105, na qual ela declinou a competência em favor de uma das varas da Fazenda Pública desta comarca, em face do entendimento deste egrégio tribunal, a unanimidade de votos, em sessão plenária do dia 19 de abril de 2017, ter decidido nos autos da execução de título judicial 2016-007054-9, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, que todos os feitos executórios individuais oriundos de demandas coletivas não seriam mais processados nesta Corte de Justiça. E é contra essa decisão que foi interposto esse agravo. E que eu mantenho a mesma decisão, por entender que a execução é um processo autônomo que não vincula o órgão julgador nem o juízo que julgou inicialmente aquela ação que deu origem ao título. Então, é que eu voto por isso. Eu conheço, nego o provimento ao agravo e mantenho os votos no... Alguma manifestação a respeito? Sim, presidente. Com a palavra, o desembargador Ibanez. É que, neste caso, já houve a homologação dos cálculos e a ordem para expedir o precatório. O que o advogado requereu foi o destaque dos honorários sucumbenciais ou contratuais, para que o precatório seja expedido. Então, não é mais um caso de decisão da Corte, em relação, porque a decisão da Corte era homologatória, foi homologatória dos cálculos. Então, decidir processualmente se a requisição de pequeno valor deve ser em destaque para os honorários, penso que não é uma questão de competência jurisdicional. Ele requereu inicialmente isso. Depois, ele requereu a expedição dos precatórios distintos. Exatamente, separar, porque a competência que o tribunal decide é para a execução. E como não houve sequer embargos, né, a relatora, a desembargadora Zeneide, homologou os cálculos. Agora, mandar o processo para o primeiro grau só para dizer se a requisição, o precatório deve ser destacado, eu penso que não, porque não é mais uma matéria de decisão jurisdicional. Respeito. Né? Então, penso que se a relatora proferiu decisão homologando os cálculos, a requisição deve partir da relatora. Então, eu voto pelo provimento do agravo interno. Desembargador Glauber. Eu acompanho a relatora pedindo venha a divergência. Alguma divergência mais, só o desembargador Ibanez? Alguma divergência mais? Eu preciso esclarecer, excelência. Na verdade, a execução não está mais já foi homologada. Já houve homologação dos cálculos. Findou. Depende somente agora da expedição. É essa a situação? É essa a situação. É porque nós temos decidido aqui, e o precedente citado da relatora, exatamente a competência para julgar os processos de execução oriundos, execuções individuais oriundas de decisão de processo coletivo. Aqui já não se trata mais de execução. O próprio tribunal já homologou, não é isso? Os cálculos foram julgados devidamente homologados. Nesse caso, não se trata mais de julgamento e o processamento da execução. É um ato, e aliás, a expedição do precatório tem até uma natureza mais administrativa do que judicial. Então, nesse caso, me parece não refletir exatamente os precedentes desta Corte nesse sentido. Sendo assim, eu peço vênia e vou acompanhar divergências. Alguém quer se manifestar? Então, parece que, por maioria... Senhor presidente, eu acompanho a divergência. A divergência? Isso. A assessoria da presidente, dá para informar aí, pelos votos coletados e pelo silêncio, manifestando a aquiescência, a divergência perdeu. A maioria ficou com os que negaram o provimento.
proclamado a decisão por maioria, acompanhando a relatora, eu devolvo a presidência, senhor presidente. Ação rescisória 58, 2013, 21436, autor Estado do Rio Grande do Norte, Maria Aparecida e outros, Glória de Lourdes Medeiros e outros, Francisco de Freira Costa, Iracema Dantas e outros, Luísa Oliveira Filgueira, Perônica Marques da Silva, Sônia Margarete Campos e Nadir Sadantes da Luz. A da Galvão, ela relatora. Vou ler a ementa, caso tenha alguma explicação, será dada. Ação rescisória. Execução ajuizada depois de transcorridos mais de 7 anos do trânsito em julgado da sentença condenatória, almejado reconhecimento da prescrição executória. Inviabilidade. Ajuizamento extemporâneo do pedido executivo provocado pela demora do Estado devedor em apresentar documentos indispensáveis à quantificação dos valores devidos. Omissão que não pode prejudicar os exequentes ora réus, precedentes desta Corte. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número 1336026, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em procedência do pedido rescisório, foi como eu votei. O Estado pretende rescindir a sentença, alegando a prescrição da sua execução. Pois não, se há alguma divergência, o Estado, ao não dar tempo ao relator. O acordo de companheiros, lei de aprovado. 59, embarcação e mandato de segurança ser eliminado 2016, 18996, embargado Marco Vinícius Almeida de Araújo, embargado Estado do Rio Grande do Norte, para o Dr. Glauber Rego. Conhece e rejeita, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Voto disponibilizado e eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Alguma divergência? Não dá tempo ao relator. Acordo de companheiros, de aprovado. Agravo interno em ações ordinárias, número 2015-34234, agravante de caso servidor por Estado do Rio Grande do Norte, e agravar o Estado do Rio Grande do Norte para o Dr. Glauber Rego. Em mesa, senhor presidente. Esse aqui é uma questão interessante. O agravante é o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. E aqui se discute a possibilidade da dispensa da multa que foi fixada por conta da greve. E aí, como o acordo que eles levaram não tinha a chancela do Estado nesse aspecto, a homologação foi parcial. E, em face dessa decisão, eles agravaram, eu não reconsidero, o voto está aí disponibilizado e eu trago aqui para debate. Não sei que acordo vai se posicionar. Faço a leitura aqui, senhor presidente. Interessante, né? Então, importa ao sindicato, não é isso? Isso. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e, desde logo, verifico que não ser a hipótese de retratação. Submeto a questão à apreciação do plenário, nos termos do artigo 394, parágrafo 1º do Regimento Interno. Conforme relatado, pretendo o agravante discutir a decisão que, não obstante tenha homologado o acordo entre a entidade sindical e o Estado do Rio Grande do Norte no tocante à submissão de projeto de lei à Assembleia Legislativa para a fixação de data base dos servidores do Poder Judiciário e a compensação dos dias não trabalhados na paralisação, deixou de fazê-lo em relação à dispensa da multa imposta ao sindicato em caso de descumprimento da medida liminar deferida em favor do ente público. Veja-se que, ao contrário do que afirma o agravante, a concordância do Estado acerca de tal ponto restou condicionada à decisão deste relator, nos seguintes termos, folhas 590, abro aspas, cumpre destacar que a administração do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não se opôs à dispensa da multa fixada em razão da paralisação, restando apenas a análise
do cabimento desta por parte da ilustre relatoria do processo em epígrafe, fecho aspas. De certo, o juízo homologatório de qualquer acordo judicial pressupõe a análise pelo julgador da legalidade da avença, porquanto a liberdade das partes estará, a rigor, limitada pelo interesse público manifestado em normas de natureza cogente, a exemplo dos direitos intransigíveis e do respeito à ordem pública, Tal controle deve se dar de maneira ainda mais atenta quando se está a tratar de ação que tem como parte a administração pública, cuja esfera de discricionariedade para o ato de transigir está condicionada à observância do princípio da legalidade administrativa. Ao dispor quanto ao regime jurídico aplicável ao poder público, mais especificamente sobre o princípio da legalidade, de Pietro leciona, abre aspas, a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados. Para tanto, ele depende de lei, fecho aspas. Com arrimo em tal preceito, é que surgem os mais controversos debates no tocante à possibilidade dos agentes públicos realizarem transações judiciais e extrajudiciais que pressupõem a disposição de parcela da pretensão do ente público para alcançar a solução de determinado conflito. Muito embora se verifique a tônica consolidada no CPC 2017, que privilegia o chamado sistema multiportas de resolução de conflitos, com a valorização de meios como a conciliação, a mediação e a arbitragem, artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, como bem apontado pela parte agravante, é certo que, em se tratando de fazenda pública, estará a feitura de acordo condicionado à autorização legal para tanto. A Lei 13.140/2015 é um claro exemplo. Dispondo sobre a autocomposição de conflitos na administração pública, prevê a transação em controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações, desde que supedaneadas em autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do STF ou de tribunais superiores, ou de parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, artigo 35, inciso 1 e incisos 1 e 2. Do âmbito estadual, há ainda a recente Lei número 10.177/2017, que, abre aspas, institui a Câmara de Conciliação de Precatórios e dispõe sobre a celebração de acordos e transações em ações judiciais consolidadas no regime de precatórios do Estado do Rio Grande do Norte, de sua administração direta e indireta, e da outras providências, fecho aspas. O referido diploma legal permite a realização de acordos pelo Estado quando este se encontra na posição de devedor de quantias sob o regime de precatórios, desde que estes não estejam sujeitos à discussão judicial ou recurso, salvo desistência de eventuais recursos pendentes, artigo 10. Pois bem, a parte do acordo que pretende o agravante ter homologada diz respeito à multa processualmente imposta, de valor que ultrapassou a quantia de R$ 170 mil, cujo pagamento se daria em favor do ente público. Trata-se de receita que, na esteira do que dispõe o artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320/64, compõe a dívida ativa do Estado e, portanto, não pode ser renunciada sem previsão normativa autorizativa. O Decreto 27.130/2017, por sua vez, em seu artigo 1º, preleciona que, abre aspas, não serão ajuizadas execuções fiscais de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, cujo valor consolidado seja igual ou inferior aos seguintes limites. Inciso 2. Para outros créditos tributários e os não tributários, o valor de R$ 10.700. Fecho aspas. Bem se vê, então, que o representante judicial do Estado, ainda que o tivesse feito, não poderia transacionar renunciando à quantia derivada da astreinte, porquanto seu montante em muito ultrapassa o limite máximo previsto pela norma regulamentadora para a dispensa das execuções fiscais de créditos inscritos na dívida ativa, não estando esta medida na esfera de sua discricionalidade administrativa. Outro sim, a menção à pendência de recurso
tendo como objeto a multa nos tribunais superiores, diz respeito à possibilidade ainda existente de extirpação ou diminuição da referida sanção processual, e não ao fato de não poder este tribunal apreciar o pedido de homologação do acordo, tanto que assim o fez, indeferindo. Bem assim, reduzida a multa imposta, o valor igual ou inferior ao limite de renúncia de execução fiscal pelo Estado, nada obsta que novamente as partes venham a convencionar a sua dispensa. Ante o exposto, padecendo a resignação de argumentos ou teses capazes de inovar ou reformar a decisão impugnada, conheço do agravo e nego-lhe provimento, senhor presidente. É como voto. R$170. É o 60, né? Alguma divergência, algum destaque? Toda culpa do relator. Ao mandato de voto do relator. Acordo com ele? Sim, senhor aprovado. Porque do acordo não houve embargo de declaração, não, né? Após acordo? a homologação do acordo, não houve embargo. Ele entrou direto com agravo interno, não é isso? Não, eles embargaram, eu acredito. Eles questionaram. Questionaram. E foi entendi como mantido mantido, e aí vem a multa. a multa. Perfeito. Ação direta de constitucionalidade 2015-16-115. Requerido prefeito municipal de Natal, procurador doutor Carlos Santa Rosa, requerido presidente da Câmara Municipal de Natal, relator do Glauber Rego. Senhor presidente, também uma ação que não é comum aqui na Corte, mas o voto está disponibilizado e aí eu questiono. A leitura do voto, ou somente a emenda, é suficiente como... Pode ler, excelência. Então, vamos lá. Constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 22, incisos 14, 30 e 31 da Lei Orgânica do Município de Natal e artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Complementar Municipal número 152 de 2015, alegada ofensa ao princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Estadual, preliminar de extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, coisa julgada, inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 31 da Lei Orgânica, já apreciada por esta Corte. Então, com relação a esse dispositivo, já tem uma decisão transitada em julgado aqui da Corte que impossibilita a apreciação desse pedido. No mérito, a compatibilidade dos incisos 14 e 30, primeira parte da Lei Orgânica, com o artigo 2º da Constituição Estadual, exercício profissional do controle externo pela Câmara de Vereadores, fiscalização financeira, orçamentária e da gestão dos bens públicos municipais, inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 30, parte final, norma genérica, ampliação excessiva do poder de controle político do Legislativo Municipal sobre o Poder Executivo, afastada a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei Complementar Municipal 152 de 2015, relação de dependência não configurada, de modo que eu julgo parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto, senhor presidente. Me acompanha, Vossa Excelência, com o voto divergente. A unanimidade dos termos do relator, acordo com ele? Sim, senhor presidente. Segue semana a segurança eliminada 2016, 93.93.11.4, exequente José Marcelo da Silva, executado do Estado de Rio Grande do Norte. Está em mesa, excelência? 63. Está em mesa, senhor presidente. E aqui eu estou acolhendo a impugnação, senhor presidente, julgando procedente. É como voto. Alguma divergência? Ao unanimidade teve voto relator. Acordo com ele, senhor? Sim, senhor presidente. 64. Agravo interno e extraordinária em operação civil. Pérez Barra do João e Boas do Glauber Rego, Barra do Amilcar Maia. Unimed Natal, e Ana Fabíola Torquato Nunes Rego e outros. Barra do Gilson. Tem a seguinte emenda, bem curtinha. Agravo interno, decisão que ainda admitiu o recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada. Agravo interno conhecido e desprovido. Alguma divergência? Ao unanimidade teve voto relator. Líder aprovado, excelência.
Agravo interno e extraconstitucional da Função Extraconstitucional 2016, 1572. Agravado Câmara Municipal de Natal. Agravado Prefeito Municipal de Natal. Agostinho Barbosa. Também. Agravo interno, como disse Vossa Excelência, decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Eu estou... Não tem decisão, né? Quais são esses? Esse aqui não admitiu. agravo 66. interno conhecido, esse é o 65. E o 66 também. Exatamente, agravo conhecido e desprovido. O 66 também, 66. conhecido e desprovido. O 67 igualmente. Também. O 68. E o 68 é um pouco diferente. É recurso extraordinário. Tudo é recurso extraordinário. Não está admitindo. O 69 também. O 69, 70. igualmente desprovido. E o 70 também. Também. Toda excelência está conhecendo e rejeitando tudo. Algum voto divergente, algum destaque? Ao não ter voto relator. 71, excelência. Embargo de declaração e mandado de segurança 2016 0030 12 dígito 9. Embargante Estado do Rio Grande do Norte. E embargado do Francisco Reinaldo de Moura Neto. Processal civil, embargo de declaração e mandado de segurança para questionamento da necessidade de interposição de recursos para este fim, para rediscutir a matéria já analisada e decidida. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Declaratórios conhecidos e rejeitados. Então, estou rejeitando os embargos de declaração. 71. A unanimidade, excelência. 72, agravo interno e mandado de segurança, 2013 01 3374 dígito 9. Agravado Estado do Rio Grande do Norte, agravado Agnaldo Pires Filho e outro. Processal civil, agravo interno e mandado de segurança, execução de título judicial contra a Fazenda Pública, não embargado, requisição de pequeno valor, honorários advocatícios, cabimento, precedente do STJ e desta Corte, manutenção da decisão, conhecimento e desprovimento do recurso. Embargador Cornélio, essa matéria dos honorários em execução não embargada, não é que está no tema 973 do STJ, em repercussão geral? Que ela quer afastar os honorários, né? Já tinha decidido lá atrás pela inclusão e eu estou mantendo a decisão. Hein? Suspenso pela repercussão geral? Não sei, mas como já está lá em fase de execução, já está precatório e tudo, não adianta, né? Acho que não adianta mais. A gente suspender isso já atrasa tanto. Alguma divergência, algum destaque? A unanimidade, tem voto relator. 73. 374 é uma decisão só. Agravo interno em execução fiscal, município de Natal e agravado Detran. E o 74 também é a mesma coisa. Condicionado administrativo e tributário, agravos internos em ação de execução fiscal e embargos à execução. Decisão que reconheceu a competência absoluta desta Corte. Demanda relativa à cobrança de crédito de taxa de limpeza pública, inexistência de potencialidade lesiva ao Pacto Federativo, precedente dos tribunais pátrios, manutenção da decisão, conhecimento e desprovimento do recurso. Alguma divergência, unanimidade 70 e 74. Os acordos com excelência, lei de aprovado. Como não tem mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.